Como não ter medo da morte? Ouça estes ensinamentos de Sêneca e entenda. O medo da morte não começa com a morte. Ele começa com o silêncio, com aquele instante em que todas as vozes se calam e você se escuta pela primeira vez. Quando o barulho do mundo se afasta e surge uma pergunta que você sempre evitou. O que é que realmente me assusta tanto? O fim? Ou o fato de que eu ainda não comecei a viver de verdade? A maioria das pessoas corre para mais metas, mais experiências, mais distrações. Mas poucos têm coragem de parar e encarar o que a morte revela, que o tempo é limitado, que o controle é uma ilusão e que a vida, na verdade, não nos pertence. Pertencemos a ela enquanto ela nos permite existir, e ela pode nos deixar a qualquer momento. Sêneca não falava da morte com terror. Ele a encarava com clareza, quase como um velho conhecido. Porque para os estoicos, quem teme a morte, teme a própria vida. O problema não está no fim, mas em como estamos gastando o meio. E se o tempo escorre como areia, por que tantos se comportam como se tivessem eternidade no bolso? O medo da morte é, na verdade, medo do vazio. Medo de não ter vivido o suficiente, de não ter sido quem se é, de não ter feito o que se devia. É um medo que paralisa, que abafa, que anestesia e que nos faz perder exatamente aquilo que tenta proteger, a vida. Mas existe outro caminho, um caminho mais lúcido, um caminho mais honesto. Um caminho onde a morte deixa de ser um monstro escondido e passa a ser uma professora silenciosa. Onde o fim se transforma em farol, não em abismo. Onde a filosofia não é fuga, mas espada. Esse vídeo não é um consolo, é um confronto. Não vai te prometer conforto, mas sim coragem. E se você estiver disposto a olhar de frente para o que mais teme, talvez encontre algo que nem sabia que existia: liberdade. Você está prestes a ouvir ideias que podem mudar para sempre a forma como você vive e morre. Não porque trarão respostas prontas, mas porque vão te fazer as perguntas certas. E quando isso acontecer, você não será mais o mesmo. Quando o silêncio assusta mais que o caos. Há um momento em que tudo à nossa volta silencia. O ruído da rotina, as notificações incessantes, as exigências sociais. Tudo parece desaparecer por um instante. E nesse vazio, algo inquietante surge. Nós mesmos. Sem distrações, sem máscaras, sem urgências para esconder o que está pulsando lá dentro. E é exatamente aí que muitos sentem pavor. Porque o silêncio revela o que o barulho esconde. O medo do fim. Vivemos cercados por estímulos, mas não por sentido. A maioria preenche a agenda para não precisar encarar o abismo que se abre quando não há mais tarefas, nem pessoas, nem promessas de amanhã. O caos do mundo é mais suportável do que o silêncio que expõe a nossa finitude. Porque quando tudo cala, a morte sussurra, e quase ninguém está preparado para ouvi-la. Sêneca nos ensinou que fugir do silêncio é fugir da lucidez. Que o desconforto diante do vazio é, na verdade, um convite para aprofundar. O silêncio é a trilha sonora da alma que desperta. Ele revela o que realmente importa. Ele denuncia o quanto ainda estamos apegados ao ilusório. E ele revela, com brutal clareza, que o medo da morte não é sobre o fim do corpo, mas sobre o fim das ilusões às quais estamos acorrentados. Você já reparou como é difícil ficar em silêncio por alguns minutos? Como a mente começa a gritar, a criar cenários, a buscar escapismo em qualquer pensamento raso? Isso não é acaso. Isso é o reflexo do quanto estamos despreparados para a verdade. Porque no silêncio a verdade aparece, e quase sempre ela confronta. Mas é nesse mesmo silêncio que nasce a verdadeira força estoica. Quando aprendemos a ouvir o que nos apavora sem fugir. Quando olhamos para dentro com a firmeza de um guerreiro que não espera consolo, mas revelação.
quando deixamos de ver a morte como um fim obscuro e passamos a vê-la como um limite que nos ensina a viver com profundidade. O caos pode ser barulhento, mas o medo real mora no silêncio. E só quem aprende a enfrentá-lo pode caminhar com leveza por entre o ruído da vida. O silêncio é o primeiro passo da coragem. E Sêneca sabia: quem suporta o silêncio suporta qualquer verdade. O vazio da urgência. Por que temos pressa de tudo, menos de morrer? A pressa é a droga invisível do século. Acordamos correndo, comemos correndo, produzimos correndo. E se não estivermos correndo, sentimos culpa. É como se a urgência fosse sinônimo de valor. Como se parar fosse fracassar. Mas, curiosamente, há uma única coisa da qual ninguém tem pressa: morrer. Corremos para conquistar mais, acumular mais, experimentar mais, mas para pensar na morte sempre dizemos a mesma frase: ainda não é hora. E seguimos empurrando o inevitável para o canto da mente, como se ignorar fosse vencer. Mas Sêneca enxergava isso com clareza. Viver com pressa e morrer despreparado são filhos da mesma ilusão, a de que temos tempo. O que muitos chamam de produtividade, o estoicismo chama de distração. A urgência constante não é sinal de foco, mas de fuga. Fugimos do silêncio, fugimos da pausa, fugimos do confronto com o que realmente importa. E corremos tanto que esquecemos de perguntar para onde estamos indo. A pressa é uma forma disfarçada de desespero. Um desespero por provar algo, por garantir algo, por adiar o confronto com a finitude. E nessa correria, perdemos a única coisa que realmente temos: o momento presente, o agora, o sopro de vida que a qualquer segundo pode se apagar. Para Sêneca, a calma era sinal de força, a serenidade, sinal de sabedoria, e a pressa, um veneno sutil que nos rouba a alma enquanto acreditamos estar conquistando o mundo. Ele chamava isso de ignorância voluntária, saber que vamos morrer, mas agir como se fôssemos imortais. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo depressa, está em viver com consciência, em escolher com critério, em andar com firmeza. Porque quem vive correndo nunca enxerga o caminho, só o final. E quem só teme o final, jamais entende o valor do trajeto. A morte, para o estoico, não é um evento distante, é uma lembrança constante de que cada gesto importa, que cada decisão é um ato final, e que não ter pressa para viver é o que nos prepara, sem medo, para morrer. A ilusão da incompletude, quando ainda não se torna prisão. Existe uma crença silenciosa que aprisiona milhões de pessoas. A ideia de que ainda não chegou a hora. Ainda não é o momento de pensar na morte, de encarar o fim, de aceitar o destino comum a todos os seres vivos. Sempre há algo por fazer, algo por alcançar, algo que supostamente virá depois. Mas esse depois se torna um labirinto. E nesse labirinto, a morte se torna inimiga não por ser o fim, mas por ser o fim daquilo que nunca começou. Sêneca enxergava essa ilusão com precisão cirúrgica. Ele dizia que quem vive adiando a morte, adia também a vida. Porque não é possível viver com intensidade se tudo o que importa está sempre projetado para o amanhã. A promessa do ainda não é confortável, mas falsa. Ela nos faz crer que haverá tempo, mas o tempo não negocia. O ser humano quer ter tudo pronto antes de aceitar que pode partir. Quer se sentir completo, reconhecido, seguro. Mas esse ideal de completude nunca chega, porque ele não existe. O ainda não é uma prisão elegante onde aprisionamos a consciência da finitude. E quanto mais esperamos, menos vivemos. Quanto mais adiamos, mais vazio o presente se torna. A filosofia estoica confronta esse atraso espiritual com brutalidade amorosa. Não te promete uma longa vida, mas uma vida plena agora. Porque para Sêneca,
O problema nunca foi morrer cedo, mas viver tarde. Viver apenas depois que tudo estiver alinhado, após as conquistas, após a estabilidade, após a validação externa. Mas isso é ilusão. O tempo da vida é agora. E só quem entende isso consegue morrer com paz. O medo da morte alimenta a fantasia da espera. Mas a lucidez dissolve esse engano. Você não precisa completar tudo para estar pronto. Precisa apenas estar inteiro no momento presente. Porque a vida não cobra currículo, ela cobra consciência. E isso ninguém pode te dar, só você pode conquistar. Você já percebeu quantas coisas importantes você empurrou para depois? Quantas conversas, quantos perdões, quantas verdades? E se o fim chegasse hoje, o que restaria por dizer? Essa pergunta é desconfortável, mas essencial, porque é nela que morre a ilusão e nasce a urgência de viver. A morte como a única democracia que existe. Vivemos em uma sociedade onde quase tudo é desigual. Nascemos em condições diferentes. Alguns acumulam poder, outros carregam invisibilidade. Há quem compre tempo com dinheiro e quem venda saúde por necessidade. Mas diante da morte, tudo isso desaparece. Ela não faz distinção entre rei e servo, sábio e ignorante, influente e anônimo. A morte é a única democracia perfeita. Nela, todos são iguais. Para Sêneca, essa verdade não era motivo de desespero, mas de humildade. Porque quando você entende que o fim é certo, inevitável e igual para todos, começa a enxergar a vida com outro olhar. O orgulho cede espaço à gratidão. A competição se curva diante da compaixão. E o ego, que se alimenta de comparação, começa a morrer em silêncio. Você já reparou como o ser humano luta para se destacar, para ser lembrado, superior, admirado? Tudo isso é ruído. Barulho de uma mente que ainda não entendeu que o fim nivelará tudo. Aquilo que você defende com tanta intensidade, um dia será pó. Aquilo que você teme perder, já é passageiro por natureza. E quando essa ficha cai, uma nova liberdade se revela. Sêneca nos convida a usar essa igualdade radical da morte como um filtro. Um filtro para o que importa, para o que é real, para o que é digno de tempo e energia. Se tudo vai acabar da mesma forma, o que você está fazendo com o que ainda tem? O que realmente vale a pena quando o fim é certo e o tempo é curto? A morte destrói castelos de areia, mas também liberta da prisão da aparência. Ela desmascara a vaidade disfarçada de ambição e ensina que a grandeza não está no que se possui, mas em como se vive. Está na virtude silenciosa, na paz interior, na coragem de ser verdadeiro mesmo quando ninguém vê. Quando você aceita que a morte é o ponto final de todos os currículos, algo muda dentro de você. A pressa perde força, a ostentação perde valor, a comparação perde o sentido. E a vida finalmente começa a ser vivida com autenticidade. Porque diante da igualdade da morte, só resta uma pergunta. O que você fez com a liberdade que teve enquanto estava vivo? A ansiedade de ser lembrado, o medo de desaparecer. Poucos medos são tão sutis e ao mesmo tempo tão dominantes quanto o medo de ser esquecido. Mesmo sem perceber, muitos vivem para construir uma memória que sobreviva à própria ausência. É como se a lembrança dos outros pudesse compensar o fim inevitável. Mas Sêneca, com a precisão de um bisturi filosófico, corta essa ilusão pela raiz. Ser lembrado é vaidade disfarçada de eternidade. Vivemos em uma era onde tudo é registro. Fotos, stories, legados digitais, placas com nomes, livros autobiográficos, homenagens póstumas. Mas o que realmente buscamos com tudo isso? Preservar a imagem? Continuar existindo na cabeça dos outros? Essa é a armadilha. A lembrança não nos pertence.
E buscar a eternidade no campo da memória alheia é tentar controlar o incontrolável. Sêneca ensinava que viver bem é mais importante do que ser lembrado. A virtude é suficiente. A consciência tranquila, a prática do bem, o domínio de si, tudo isso tem mais peso do que 1000 monumentos. Porque quem vive para a verdade não precisa de placa, precisa de paz. O medo de desaparecer é, no fundo, medo de não ter significado. Mas é justamente essa obsessão por significado que nos afasta da experiência real da vida. Não fomos feitos para sermos imortais. Fomos feitos para sermos inteiros. E isso não exige fama, exige presença. Você já se perguntou por que tantas pessoas famosas morrem desesperadas? Porque viveram para serem lembradas, mas se esqueceram de viver. E no fim, o que pesa não é a ausência de homenagens, mas a ausência de sentido. Porque quem vive tentando se eternizar no outro, nunca se encontra em si mesmo. A filosofia estoica propõe um alívio radical. Abra mão de ser lembrado. Aceite o esquecimento como parte da ordem natural. E nesse desapego, descubra o prazer de fazer o bem sem testemunhas, de cultivar a virtude sem plateia, de existir por convicção e não por reputação. A lembrança se apaga, o mundo esquece, mas o que você constrói dentro de si, isso ninguém tira. A alma disciplinada, a mente em paz, o coração que não teme o fim, esses são os verdadeiros legados. E esses não precisam ser lembrados, precisam apenas ser vividos. A morte, como um espelho. Quem você é sem os outros? A maioria das pessoas constrói sua identidade a partir do olhar externo. O nome que carregam, os títulos que conquistam, a imagem que projetam. Tudo isso, na verdade, é uma colagem de percepções. E quando a morte se aproxima, essa colagem começa a descolar, porque diante do fim, o que os outros pensam já não pesa. Só resta a pergunta que poucos suportam fazer. Quem sou eu? Sem ninguém por perto. Sêneca compreendia o poder desse espelho cruel. A morte não apenas encerra o corpo, ela desmascara, ela separa o essencial do acessório, e é por isso que tantos a temem. Porque não temem o fim da vida em si, mas o fim da identidade que construíram para agradar, impressionar, se proteger. Morre-se 2 vezes, quando o corpo para e quando percebemos que passamos a vida sendo quem não éramos. A filosofia estoica, então, vira o espelho de frente e devolve perguntas incômodas. Sua opinião sobre si mesmo é independente? Sua paz depende da presença de alguém? Você seria a mesma pessoa se ninguém mais te observasse? Se a resposta for não, há um problema. Porque o verdadeiro autodomínio nasce no silêncio da solidão. A morte, para o estoico, não é o colapso de uma identidade pública, mas o encontro íntimo com quem realmente se é. Um espelho que não distorce, que não elogia, que não mascara e, por isso, liberta. Liberta da dependência emocional, da necessidade de aprovação, do teatro social que consome a energia de tantos. Já pensou em quantas decisões você tomou com base no olhar de alguém? Quantos caminhos você seguiu apenas para evitar julgamento? E se o tempo estiver acabando, quanto disso ainda faz sentido? O que sobra quando só restar você, sua consciência e a eternidade diante dos olhos? Sêneca aponta uma saída. O cultivo da interioridade. A construção de um eu sólido, livre da vaidade. Um espírito que não precisa de plateia para ser firme, que não se curva à solidão, que faz da morte um espelho limpo e não um palco vazio. Quando você deixar de depender da imagem, a morte deixará de ser o fim da sua história e começará a ser apenas o fechamento digno de uma vida vivida com verdade. O corpo como prisão, a dor de confundir matéria com identidade. Vivemos em uma cultura que transforma o corpo em altar,
um templo de vaidade, performance e validação. O corpo precisa ser jovem, belo, desejável, precisa resistir ao tempo, esconder a decadência, prometer imortalidade em frascos, filtros ou cirurgias. Mas por trás de todo esse culto, existe uma negação desesperada da morte, uma tentativa de congelar o que por natureza foi feito para perecer. Sêneca enxergava essa distorção com frieza. Para ele, o corpo era apenas instrumento, jamais essência. A alma racional, a mente disciplinada, o caráter virtuoso, é isso que define o ser. E por isso, o apego ao corpo era, para o estoico, uma das formas mais sutis de escravidão. Porque quem se confunde com a matéria morre todos os dias com o espelho. Você já notou como o medo de adoecer, de envelhecer, de perder o vigor, provoca ansiedade em quem se identifica demais com o físico? É como se cada ruga fosse um lembrete de que a morte está se aproximando, e de fato está. Mas é possível encará-la com dignidade, desde que você não tenha se reduzido à casca. A filosofia estoica não ignora o corpo. Ela o valoriza como ferramenta de ação, disciplina, virtude. Mas não o idolatra, porque quando o corpo vira identidade, a alma perde autonomia, e isso é trágico. Passamos a viver como escravos da aparência, do desempenho, do desejo alheio, e morrer, nesse contexto, não é apenas doloroso, é humilhante, porque tudo aquilo que se acreditava ser, desaparece. Sêneca propõe uma virada, tratar o corpo com respeito, mas não com obsessão. Usá-lo como ponte, não como prisão. Fortalecê-lo, sim, mas não para parecer invencível, e sim para agir com coragem, porque a verdadeira fortaleza é interior. E o verdadeiro valor não se vê no espelho. A morte revela o que foi vaidade e o que foi virtude. Ela apaga a maquiagem, mas preserva a essência. E quem viveu preso à carne verá tudo ruir no último suspiro. Já quem viveu ancorado no espírito atravessará o fim com leveza. Porque a matéria se desfaz. Mas o que você construiu dentro permanece até o silêncio final. Morrer em vida, a tragédia de viver sem lucidez. Há algo mais trágico do que morrer. É continuar respirando, sem estar verdadeiramente vivo. Caminhar pelas ruas como um corpo presente, mas com a alma adormecida. Cumprir rotinas, responder mensagens, produzir resultados e mesmo assim não sentir nada. Não refletir nada, não questionar nada. Apenas existir no piloto automático, como se a consciência tivesse sido desligada no fundo da mente. Sêneca chamava isso de morte antecipada. Viver sem lucidez era para ele tão grave quanto não viver. Porque quando a alma está entorpecida, a morte física já não é mais o problema. O real desastre é ter passado por uma existência inteira sem enxergar a si mesmo. Quantas vezes você fez algo importante sem estar presente de verdade? Quantas conversas você teve apenas com os lábios, enquanto sua mente estava em outro lugar? Quantas vezes você acordou já desejando o fim do dia? Essa é a morte invisível. Aquela que não para o coração, mas paralisa o sentido. A lucidez, segundo os estoicos, é a luz interior que dissipa as névoas da distração. É quando você começa a se perguntar: por que faço o que faço? Qual é a origem do meu medo? O que estou adiando com tanto esforço? E essas perguntas, quando feitas com honestidade, quebram o transe, despertam, curam. Restaura-se então a consciência que estava soterrada sob os escombros da pressa, da obrigação, da distração digital. Sêneca ensinava que é melhor morrer lúcido do que sobreviver em coma existencial. E é isso que nos falta: presença. Um tipo de atenção que olha a vida nos olhos, que não precisa de choque para acordar, que não espera um diagnóstico, um luto, uma perda para começar a valorizar o que sempre esteve ali. O milagre de estar consciente.
Você está mesmo vivo agora? Ou apenas funcionando? Essa pergunta pode doer, mas ela é necessária. Porque enquanto você não a responde com coragem, segue morrendo um pouco todos os dias, sem se dar conta. A boa notícia é que a lucidez é possível. Ela não depende de sorte nem de circunstância. Ela depende de escolha. E uma vez desperto, você jamais voltará a dormir do mesmo jeito, porque viver com olhos abertos é um caminho sem volta. E a morte, nesse caso, deixa de ser tragédia e se torna apenas transição, quando o tempo se torna um inimigo invisível. O tempo, em sua natureza crua, é neutro. Ele não julga, não espera, não perdoa. Mas para quem vive sem consciência, o tempo se torna algo pior do que um vilão. Ele vira um inimigo invisível. Você não o vê chegando, mas sente seus efeitos. Ele não grita, mas vai apagando luzes por dentro. Vai encurtando possibilidades, consumindo juventude, transformando escolhas em arrependimentos. Sêneca via o tempo como o bem mais precioso da existência e, ao mesmo tempo, o mais desperdiçado. Para ele, não era a morte que destruía a vida, era o uso inconsciente do tempo. É isso que transforma o eterno agora em uma sequência de dias vazios, semanas esquecíveis, anos que escorrem pelos dedos. Quantas vezes você disse, não tenho tempo, mas o que de fato ocupou seu dia? Quantas urgências inúteis consumiram sua presença? Quantas decisões foram adiadas por medo, cansaço ou distração? O tempo, quando negligenciado, vira peso, um fardo silencioso que nos assombra não com sua finitude, mas com nossa incapacidade de habitá-lo. A filosofia estoica transforma esse fantasma em ferramenta. Ensina que o tempo deve ser administrado como se fosse ouro líquido, com atenção, com critério, com reverência. Viver com consciência do tempo é perceber que cada minuto pode ser o último e, ao mesmo tempo, o mais importante. Não como paranoia, mas como lucidez. Sêneca dizia que a vida é longa para quem sabe aproveitá-la, mas para os distraídos, ela passa como um suspiro. E quando o corpo começa a falhar, a mente entra em desespero. Não por medo do fim, mas por vergonha de não ter vivido direito. O tempo mal usado se vinga no leito de morte. Por isso, o estoico treina todos os dias para usar o tempo como aliado. Ele não deixa para amanhã o que exige coragem hoje. Ele não permite que os dias sejam apenas repetição. Ele respeita o presente como sagrado, porque o presente é o único lugar onde a morte ainda não tocou. Se o tempo tem te assustado, talvez não seja ele o problema. Talvez seja a forma como você tem vivido dentro dele. E a boa notícia é que, enquanto ainda há tempo, há caminho. Mas é preciso parar de correr atrás da vida e começar a caminhar dentro dela. O último pensamento. O que você gostaria de sentir ao partir? Imagine por um instante que hoje é o seu último dia. Não como drama, mas como exercício de lucidez. O que você sentiria ao fechar os olhos pela última vez? Alívio? Angústia? Medo? Gratidão? Silêncio? A verdade é que ninguém sabe quando essa cena virá. Mas todos carregam, ainda que inconscientemente, uma expectativa sobre esse momento final. Sêneca acreditava que a forma como morremos é consequência direta de como vivemos. O último pensamento não nasce por acaso. Ele é moldado por uma vida inteira, pelas escolhas feitas em silêncio, pelas palavras que ficaram presas na garganta, pelos amores vividos ou abandonados, pelas verdades ignoradas em nome da conveniência. Você já se perguntou o que gostaria de sentir ao morrer? Paz ou arrependimento? O peso do tempo mal usado ou a leveza de ter sido verdadeiro? Essa pergunta, quando feita com sinceridade, tem o poder de redefinir prioridades, porque ela elimina as distrações e ilumina o que realmente importa. Para os estoicos, a morte não era um inimigo a ser derrotado, mas um espelho que devolve a realidade sem filtros.
Se a vida foi guiada por virtude, o fim não assusta. Mas se foi guiada por vaidade, o último pensamento se torna tortura, não pela morte em si, mas pelo que poderia ter sido vivido, e não foi. Agora é o momento de confrontar essa realidade. Porque enquanto você respira, ainda tem poder de escolha, ainda pode mudar, ainda pode perdoar, ainda pode recomeçar. E é aqui que entra o convite. Se essa reflexão te tocou, se algo dentro de você despertou, escreva nos comentários: estou pronto para viver de verdade. Não é uma frase simbólica, é uma declaração de ruptura, um corte no ciclo da distração, uma decisão silenciosa, mas radical, de assumir a responsabilidade pela própria vida e de não mais fugir da morte, mas usá-la como farol para uma existência com mais presença, mais lucidez, mais coragem. A vida é agora. E o último pensamento está sendo escrito. Todos os dias. O convite ao despertar, quando a morte ensina a viver. Há quem pense que refletir sobre a morte é uma experiência sombria, um exercício mórbido, pesado, desconfortável. Mas para Sêneca era o oposto. A consciência da morte não mata, ela desperta. Ela quebra o transe da rotina. Ela dissolve o teatro do controle. Ela expõe a fragilidade da vaidade. E ao fazer isso, revela o que a vida tem de mais sagrado, sua urgência. A morte, longe de ser o fim do caminho, pode ser o início da jornada consciente. O ponto de partida para uma nova forma de viver, onde cada gesto conta, cada palavra tem peso, cada escolha é feita com presença. Porque quem sabe que vai morrer, sabe que não pode desperdiçar o agora. Sêneca não queria que seus leitores temessem o fim. Ele queria que temessem apenas uma coisa: não ter vivido à altura da própria consciência. Porque morrer, todos morrerão, mas nem todos terão realmente vivido. E é isso que separa o desperto do distraído, o lúcido do apático, o corajoso do arrependido. Você já pensou em como seria sua vida se cada dia fosse tratado como uma dádiva e não como uma obrigação? Quantas vezes você se distraiu com problemas que não importam, deixou de expressar o que sentia, adiou decisões importantes? Quantas vezes você esperou pela hora certa que nunca chegou? A morte ensina que a hora certa é agora, que o tempo não espera pelo seu alinhamento emocional, que a existência não aguarda sua maturidade, ela segue. E você pode segui-la com medo ou pode despertá-la com clareza. Essa é a escolha que Sêneca oferece: deixar que o fim te paralise ou permitir que ele te liberte. A morte, em sua frieza, revela a beleza da vida, porque é ela que faz com que tudo ganhe valor. O toque, o olhar, o silêncio, a presença, o ato simples de respirar. Quando você aceita a morte como parte, a vida deixa de ser peso e se torna milagre. O despertar está à sua porta. Não precisa de ritual. Só precisa de honestidade. E quando esse despertar acontecer, você perceberá, não é sobre sobreviver mais tempo. É sobre viver mais verdade. A última coragem, o silêncio estoico de quem já venceu a morte. Chega um ponto em que a morte deixa de ser ameaça. Não porque você se tornou insensível, mas porque já enfrentou o que ela representa. O fim, a perda, o esquecimento, a ausência. Tudo isso já foi digerido em silêncio, e o que restou é paz. Não a paz frágil dos que evitam pensar na morte, mas a paz sólida dos que a aceitaram como parte da própria natureza. Sêneca chamava isso de liberdade, o estado de quem não se curva mais diante do fim, porque já venceu o maior medo, o de ser interrompido antes de ter sido inteiro. Para ele, a coragem definitiva não era desafiar a morte com arrogância, mas acolhê-la com serenidade, sem espetáculo, sem fuga, sem desespero, apenas com lucidez. Essa é a última coragem, saber que tudo termina
E ainda assim escolher amar, construir, perdoar, ensinar, saber que tudo pode ser tirado e mesmo assim permanecer firme no que é essencial. Saber que a matéria é frágil, mas a alma que se domina é invencível. Essa coragem não se vê, ela se sente. Ela habita no silêncio de quem olha o fim nos olhos e não se perturba. Você percebe isso em alguns olhares, em certas despedidas, em palavras ditas sem urgência, mas com profundidade. Quem viveu de forma estoica morre em paz, não pela ausência de dor, mas pela ausência de dívida com a própria consciência. Nada ficou por dizer, nada ficou por sentir, nada ficou por viver. A morte não assusta quem já entregou tudo o que precisava ser entregue. E essa entrega não exige tempo infinito, exige presença infinita. Coragem para ser todos os dias alguém que não foge da finitude, mas a transforma em propósito. Esse é o legado de Sêneca. Não frases bonitas, mas uma vida que ensinou, com exemplo, que é possível vencer o medo mais antigo da humanidade sem precisar evitá-lo, apenas compreendendo sua função. A morte nos molda, nos revela, nos prepara, e no fim, ela só assusta quem viveu fugindo da verdade. Agora que o ciclo se fechou, uma escolha permanece: continuar anestesiado ou viver como quem já não teme mais nada. Porque quem já morreu para os medos, renasce para a verdade. Pode desligar.